Este é o canal Hobby de Cida. Pegue seu lugar e ajuste o seu hobby. Aqui reagimos e decodificamos a vida e a mente de quem conquistou o topo e a liberdade financeira. Se prepare para mudar a sua percepção da riqueza. Hoje nós vamos falar sobre um vídeo de uma jovem mulher que fala sobre como ela manipulou o próprio cérebro, para ficar milionária aos 18 anos. O que eu vou ensinar aqui nesse vídeo foi o principal fator que me fez enriquecer aos 18 anos de idade e que fez todas as pessoas mais bem-sucedidas ao meu redor enriquecerem também. Eu acho que é um dos principais detalhes que poucas pessoas conseguem notar, mas que eu observei muito nova. E se vocês conseguirem realmente entender o que eu vou falar e aplicar isso na vida de vocês, eu garanto que fazer dinheiro vai se tornar uma tarefa muito mais fácil, muito mais natural na vida de vocês. Bom, o meu nome é Amanda, eu tenho 18 anos de idade no momento em que eu gravo esse vídeo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade vendendo trufas na rua. Eu vendi trufas na rua com uma amiga ali por alguns meses. Depois da escola a gente ia vender trufa, tentei fazer esse empreendimentozinho. Depois eu trabalhei por um tempo cuidando de cavalos, porque eu queria muito poder montar a cavalo. Então eu cuidava dos cavalos de graça, entre aspas, né? Sem receber por isso, e em troca eu podia fazer passeios nesses cavalos. Depois, aos 13 anos de idade também, eu comecei a trabalhar como garçonete num restaurante, onde eu ganhava R$30 por dia. Eu trabalhava das 8 da manhã até umas 5 da tarde, aproximadamente. E aos 15 anos de idade eu conheci o marketing digital. E foi aí que eu comecei a trabalhar com marketing digital. Eu larguei a escola, mesmo sem ter resultado na internet. Eu decidi que eu ia enriquecer com isso, custe o que custasse. Depois de vários meses estudando, eu acho que cerca de 8 meses estudando e 4 meses realmente focado em executar muito, eu já estava ganhando R$30.000 por mês com 15 anos de idade. E dali pra frente esse número foi só aumentando. Com 16 anos eu comecei a ganhar. Para tudo, né, gente? Tem muita história de gente que saiu da escola, mas assim, da escola, largou faculdade e tudo mais. É aquilo. Não tô aqui pra dizer o que cada um tem que fazer. Mas isso de falar que saiu da escola e tudo mais, isso é, em muitos casos, um péssimo exemplo, né? Porque tem gente que não chega nem à metade do caminho dos estudos, e aí por dificuldade de se comunicar, de saber escrever, de ter ali um mínimo de capacidade de compreender um contexto, um subtexto, não arranja uma situação, uma oportunidade de vida. Ela vai explicar aqui que esse vídeo, eu lembro que eu vi um pedaço dele. O próximo vídeo que eu vou ver com vocês eu não vi nada, mas esse eu vi um pedaço. E ela vai explicar que a história dela é diferente, né? Da maioria das pessoas que não tem oportunidade de estudar, nunca tiveram chance ou viveram uma realidade com dinheiro, né? Que não é bem o caso dela. Mas vamos continuar vendo aqui. Ganhar cerca de R$100.000 por mês. Com 17 esse número subiu para 200, 300, R$500.000 por mês, até somas maiores. E hoje, aos 18 anos, eu sou multimilionário. E eu vejo que sempre que eu converso com pessoas, sempre que eu converso com pessoas mais velhas, principalmente, elas ficam muito surpresas com o fato de eu ter tido o desejo de trabalhar tão cedo e principalmente ter tido o foco e a persistência de, aos 15 anos, ficar em modo caverna por meses e meses e meses seguidos, sem ter amigos, sem ter distração, sem sair pra curtir com a família, sem ter Netflix, sem ter nada, simplesmente eu, um notebook e trabalho intenso por horas e horas do meu dia sem distração nenhuma para conseguir enriquecer. Um notebook e trabalho intenso por horas e horas do meu dia sem distração nenhuma para conseguir enriquecer. Muitas pessoas se perguntam como que eu tive essa garra, como que eu tive essa disciplina, como que eu tive essa vontade em primeiro lugar. Sempre que as pessoas me perguntavam, Amanda, como que você conseguiu enriquecer? Qual foi um grande diferencial pra você? Por que você teve uma garra que outras pessoas não têm? Porque tantas pessoas Como, Amanda? Conta pra gente. querem enriquecer, mas quem que tá realmente disposto a colocar horas e horas de trabalho e lutar por aquilo? Quem tá realmente disposto a dar o passo de anos, ficar em modo completamente com chuva, então a gente precisava passar quase que por dentro da lama para conseguir ir para qualquer lugar para fora de casa, porque era quase que por dentro da lama para conseguir ir para qualquer lugar para fora de casa, porque era uma rua que não era calçada, uma realidade onde eu precisava, a maioria das vezes, voltar da escola, que ficava mais de 5 quilômetros da minha casa de distância, a pé, porque o ônibus da escola não passava. A gente sabe que no Nordeste é muito complicado essa questão da educação e do transporte público no geral. Então, ou a gente voltava a pé, 5 quilômetros,
na beira da estrada, como se fosse uma rodoviária, então era muito perigoso. Então a gente já entendeu aqui que a história dela teve um movimento ali, né? Ela saiu de uma situação maravilhosa pra morar num lugar onde ela pisava na lama, né? Perigoso porque passava carro o tempo inteiro, ou então a gente pegava carona com algum estranho para conseguir chegar mais rápido. Uma realidade onde a gente não tinha dinheiro para comprar roupas, comprar sapatos, então eu passei a andar com um All-Star furado. Literalmente, eu saía de casa sempre pra ir pra escola, pisava naquela lama toda e o meu All-Star tinha um furo de... É, né, gente? É aquilo. Eu estudei em escola pública e em escola particular, então eu já vi todo tipo de coisa, né? E isso, né? Não sendo rico, milionário, a possibilidade de você usar uma roupa rasgada, um sapato rasgado, é real, é possível, né? Escola sempre com o pé todo molhado, a minha meia toda encharcada, era bem ruim. E a gente nunca chegou a passar fome, mas claro, foi uma realidade muito realmente disposta a dar o passo que você deu, queimar as pontes, largar a escola, focar 100% nisso, mesmo sem ter garantia de resultado, mesmo com a sua família sendo contra a sua decisão, e realmente dedicar a sua vida inteira a isso. Qual que foi o grande diferencial que te fez ter essa mentalidade tão nova? E refletindo bastante sobre isso, eu cheguei a uma grande conclusão que só foi se confirmando ao passar do tempo. As pessoas não percebem, mas eu tinha uma grande vantagem aos 15 anos de idade. Porque caso você não conheça a minha história completa, quando eu nasci, até os meus 10 anos de idade aproximadamente, eu nasci numa família muito bem financeiramente. Para ser bem sincero, meu pai era rico, tinha bastante dinheiro, a gente morava na Europa, a gente andava em Mercedes, estudava numa escola muito boa, a gente viajava mais de 2 vezes por ano para fora do país, para conhecer novos lugares. Aqui vocês já estão vendo que ela tá falando, ela tá passando recado. Ela era rica, morava na Europa. Então, já começa aí uma grande diferença na história dela, né? De qualquer pessoa que começa de baixo, principalmente sendo milionário com 18 anos. Não significa que todo mundo necessariamente vai conseguir exatamente fazer o que ela fez com facilidade, né? A história dela é uma história única, vamos dizer assim. Única dentro da realidade dela. Obviamente tem muitas outras pessoas que conseguiram também. Mas vamos lá. Tinha férias o tempo todo, só que em 2014 até 2017 foi uma reviravolta total na minha vida, muitas coisas mudaram, acho que é um tema para outro vídeo, mas tudo mudou. E quando eu cheguei aos meus 12 anos de idade aproximadamente, o meu pai quebrou. Aos 12 anos de idade eu passei dessa realidade que eu tinha vivido a minha vida inteira, de férias, de hotel, de andar de avião, de ter o melhor do bom e do melhor de comida, de restaurante, de carros, de roupas, para uma realidade muito diferente. Numa realidade onde eu morava no interior do Nordeste, numa rua que alagava completamente com chuva, então a gente precisava passar quase que por dentro da lama para conseguir ir para qualquer lugar para fora de casa, porque era uma rua que não era calçada. Uma realidade onde eu precisava, a maioria das vezes, voltar da escola, que ficava mais de 5 quilômetros da minha casa de distância, a pé, porque o ônibus da escola não passava. A gente sabe que no Nordeste é muito complicado essa questão da educação e do transporte público no geral. Então, ou a gente voltava a pé, 5 quilômetros, na beira da estrada, como se fosse uma rodoviária, então era muito perigoso, porque passava carro o tempo inteiro. Ou então a gente pegava carona com algum estranho para conseguir chegar mais rápido. Uma realidade onde a gente não tinha dinheiro para comprar roupas, comprar sapatos, então eu passei a andar com um All-Star furado. Literalmente, eu saía de casa sempre ir pra escola, pisava naquela lama toda e o meu All-Star tinha um furo gigante no dedão. Então eu chegava na escola sempre com o pé todo molhado, a minha meia toda encharcada, era bem ruim. E a gente nunca chegou a passar fome, mas claro, foi uma realidade muito diferente, onde eu não tinha mais nada daquilo que eu tinha vivenciado um dia. Eu precisava trabalhar agora para ganhar R$30 por dia com 13 anos de idade. Então foi uma realidade muito diferente. E foi aí que com 13 anos eu comecei a trabalhar, com 15, toda a história que eu já contei no início do vídeo. Só que a grande diferença, e é aqui que entra você também, a grande vantagem que eu tinha é que eu sabia que aquela realidade que eu estava vivendo não era tudo que existia. Ou seja, mesmo estando em uma realidade muito pobre, com pessoas morando perto de mim que eram pobres, meus amigos da escola eram pobres, eu era pobre, eu sabia que aquela realidade não era tudo que existia no mundo. Eu não era limitada àquela realidade que eu estava vivenciando naquele momento. Eu sabia que
uma vida diferente existia. Eu já tinha vivido uma vida diferente. Mesmo estando num momento de extrema pobreza, eu já tinha vivido uma vida onde eu viajava, onde eu andava em carro de luxo, onde eu tinha uma mesada dos meus pais, onde eu tinha as roupas que eu queria, os sapatos que eu queria, onde a gente viajava diversas vezes por ano, onde a gente ficava em hotel, onde a gente tinha uma casa muito legal. Então eu sabia que aquela realidade que eu estava vendo os meus amigos passarem, que eu estava passando, que a minha família estava passando, não era tudo o que existia no mundo. Eu sabia que outra realidade existia e ela era muito melhor. Então, no meu cérebro se formou quase que um mecanismo inconsciente de querer voltar para aquela realidade. Eu queria voltar a ter dinheiro para poder comprar as coisas que eu queria. Eu queria poder voltar a andar naqueles carros, a fazer aquelas viagens, voltar a ficar naqueles hotéis, voltar a ter uma vida muito confortável. E eu não tinha nenhum bloqueio na minha cabeça que me dizia que aquilo não era possível ou que aquilo não existia. Eu não tinha nenhuma dúvida. Gente, aqui ela tocou num ponto muito importante, né? Isso aí não tem discussão. Crenças limitantes, né? Ela não chegou a introduzir ainda a fundo, mas ela já tá falando, né? Que no caso dela, ela não tinha crenças limitantes, porque ela já tinha vivido aquela realidade de riqueza. Então, pra ela, era muito mais fácil. Dúvida de, será que isso realmente existe? Será que isso realmente é acessível para mim? Será que eu realmente posso viver isso? Porque eu já tinha vivido. E esse é o grande ponto. Pessoas que já viveram uma vida de abundância, pessoas que já experienciaram abundância de alguma forma, viram isso na frente delas, elas sofrem quase que uma reprogramação mental, porque elas percebem que outra realidade, além daquelas que elas vivenciam, existe. E é por isso que eu acho que não foi grande coisa ter criado motivação, começado a trabalhar e ter ficado muito focada por muito tempo para conseguir enriquecer. Porque eu já sabia que outra vida existia e tudo que eu estava fazendo era simplesmente voltar para aquela vida. Só que 90% dos meus amigos daquela época, 90% das pessoas vendo esse vídeo agora no YouTube, 90% das pessoas que eu conheço ao meu redor que também enriqueceram através da internet ou do empreendedorismo, são pessoas que não foram ricas quando criança. Pessoas que nunca experienciaram uma vida de abundância, pessoas que, sei lá, nunca entraram na mansão, pessoas que nunca entraram no condomínio de luxo, pessoas que nunca andaram de primeira classe no avião, pessoas que nunca andaram, sei lá, numa Porsche, numa Mercedes, numa Ferrari, pessoas que nunca foram num restaurante onde o único prato custa R$500, onde uma garrafa de vinho custa R$70 mil. Então, a maioria de vocês não vivenciaram essa realidade, e esse é o grande problema. Porque o seu cérebro não pode buscar algo, não pode trabalhar por algo e não pode sacrificar momentos de prazer por algo que ele acredita que não pode alcançar, por algo que ele, no fundo, acredita que pode não ser real. Não tem como você querer abrir mão dos seus... Isso que ela tá falando é bem interessante, porque se a gente não acredita que aquilo é possível, a gente não vai realmente sacrificar nossas horas, não vai dedicar mais, por exemplo. Uma pessoa que está começando no marketing digital, mas nunca teve dinheiro. E aí tem todo aquele trabalho, aquela mão de obra dependendo da área que a pessoa escolhe dentro do marketing digital. Ela não vai se dedicar, né, gente? Eu tô gravando aqui de madrugada, então eu falo com o microfone perto da boca mais baixinho, tá? Então, assim, fica mais delicado da pessoa realmente conseguir construir dentro de si uma motivação e acreditar que é possível. Que é possível fazer esse dinheiro, né, para transformar a vida, e ela acaba se colocando numa situação onde ela se coloca como refém do 6x1, vamos dizer assim. Os amigos, da farra, do Netflix, ficar, um monstro, um ninja, trabalhar 100% do tempo, ficar no modo caverna, se lá no fundo o seu cérebro tem uma dúvida, mesmo que minúscula, que você pode enriquecer de verdade, que você pode viver essa vida de verdade, que você pode ir de primeira classe, que você pode viajar, que você pode comer nesse restaurante caro, que você pode morar numa mansão. Se ele tem alguma dúvida de que isso é possível, o seu cérebro vai te sabotar, porque ele não sabe que aquilo é real. E é normal. Eu lembro muito bem quando eu fiz uma entrevista de emprego uma vez para contratar pessoas pro meu time, na época, cerca de 2 anos atrás. E eu fiz uma entrevista com um menino que hoje ganha mais de R$100 mil por mês. Ele foi contratado, eu treinei ele, coloquei ele em várias empresas, enfim. Foi uma caminhada muito incrível, hoje ele ganha muita grana. Só que na época ele não ganhava nada e ele veio de uma periferia de São Paulo. E uma das perguntas da entrevista que eu fazia era: quanto que você sonha em poder ganhar, assim? Qual que é o seu sonho?
E aí, se eu não me engano, ele me respondeu, tipo, R$ 5.000. Pra mim já era muito pouco, porque eu já tava ganhando muito mais. E eu lembro que eu fiquei pensando sobre aquilo e eu pensei em desqualificar ele, porque ele sonhava muito. Muito interessante, né? Que o brasileiro mediano faz concurso pra ganhar 5.000, 7.000, 8.000, 10.000. Vamos por baixo, né? Dos mais acessíveis, vamos dizer assim, entre os mais médio acessíveis. E pra ela já era, não, muito baixo. Percepção como é diferente, né? Muito pequeno. Até que eu percebi que ele não tinha como sonhar maior do que isso, porque ele não sabia que outra realidade maior do que essa sequer existia. Ele era um menino, vindo de uma família super simples, que estava morando na periferia de São Paulo, super perigosa, numa favela com a família dele, sei lá, um monte de irmãos, um monte de irmãs. Não tinha como ele sonhar com mais, porque a realidade dele não permitia que ele sonhasse com mais. Ele não via. Ó, gente, vou falar. Eu nasci numa comunidade no Rio de Janeiro e eu tenho certeza que não foi de repente até difícil para esse menino querer escolher colocar como meta os 5.000. Que quando você vem de uma situação, é construção social e nem todo mundo vai conseguir romper esse padrão, né? Ali são vários níveis de consciência coletiva também, né? Tem consciência individual, as questões individuais, familiares, né? Que vem ali desde o berço da mãe, né? Tem as questões históricas do lugar, né? Dali, dos ancestrais do lugar, da história, do senso comum, da realidade dele. Então, para ele, a perspectiva dele, com certeza, é de um outro lugar, assim, de completamente diferente dela, da realidade completamente diferente. Eu tive a oportunidade de estudar em escola particular e em escola pública, né, morar numa rua, uma situação um pouco melhor. Mas eu tenho consciência, né? E hoje eu tive a oportunidade, ainda tenho, de estudar muitas coisas que muitas pessoas não têm. E assim, muita coisa que me fez mudar meu padrão de vida em vários aspectos foi porque aqui, ó, né, a gente começa a observar quem a gente quer do nosso lado, o que a gente quer estudar, e muita coisa eu fui atrás de estudar. Mudar a consciência, mudar a mim mesma, eu por mim, autoconhecimento, né? Toda oportunidade de aprender que eu tive, eu agarrei o máximo que eu pude, né? Isso é importante, nem todo mundo tem oportunidade ou consegue, porque tem gente que não, como ela, começou a trabalhar aos 13, tem gente que começa a trabalhar aos 6, como minha mãe trabalhou aos 6 anos, em casa de família, né? Então, ó, vamos seguir aqui, senão esse vídeo vai ficar gigante. Ao redor dele, pessoas ganhando muito dinheiro. Ele não vê ao redor dele pessoas viajando em primeira classe, pessoas indo para fora do Brasil, pessoas ganhando 100, 200, 500 mil reais por mês, pessoas enriquecendo de verdade. Ele não via isso com os próprios olhos dele, então ele não podia sonhar com mais. Uhum. E esse é o ponto que eu quero tentar chegar. O nosso ambiente define quem a gente é. As pessoas com quem você anda vão muitas vezes definir o seu sotaque. Então, se você nasce no Rio de Janeiro, tu vai ter um sotaque carioca. Só que se você sair do Rio de Janeiro para morar em São Paulo por 10 anos, e às vezes nem vai precisar disso tudo, com só um ano, você já vai ter esquecido o seu sotaque carioca e você vai falar com sotaque paulista. Isso é bizarro, acontece mesmo. As pessoas ao seu redor vão definir as suas crenças. É só pensar comigo, sei lá, se você é cristão, a maioria dos seus amigos vão ser cristão. Se você é ateu, a maioria dos seus amigos vão ser ateu. Se você é uma pessoa que se interessa por academia, seus amigos muitas vezes vão gostar de academia. Por quê? Porque os interesses em comuns e as crenças em comuns aproximam a gente das pessoas. Com certeza. E essas pessoas que a gente convive, que estão no nosso ambiente, elas vão influenciando a gente diretamente, as nossas crenças, o que a gente acredita, como a gente fala, a forma que a gente vive. Porque a gente vai imitando as pessoas ao nosso redor de forma inconsciente, sem nem perceber muitas vezes. E se as pessoas ao seu redor e a sua família não são pessoas que têm muita abundância, não são pessoas que viajam, são pessoas que ganham muito dinheiro, são pessoas simples, isso vai refletir em você também. Isso vai fazer com que essa pergunta maldita rode na sua cabeça o tempo todo. Será que é possível pra mim realmente? Será que realmente dá pra eu sair da pobreza e ir pra aquele lugar? Será que eu mereço viver essas coisas? Será que isso realmente é real? Será que não é mentira da internet? E vai ficar essa pergunta lá no fundo do seu cérebro do será que é possível? Será que isso realmente existe?
E aí você nunca vai conseguir agir no seu máximo, dar o seu máximo de energia, trabalhar o máximo possível, realmente focar o máximo possível, porque o seu cérebro não acredita que aquilo é real. Então, como que você pode contornar isso? Como que todas as pessoas que eu conheço, que não vieram de famílias ricas, que vieram de famílias simples, conseguiram enriquecer sem ter referência, sem ter vivido uma vida abundante, sem ter sido ricas quando crianças, como que elas conseguiram vencer esse mecanismo e provar para o cérebro delas que é sim possível, tirar essa dúvida da cabeça delas e realmente alcançar a riqueza, porque depois de não ter mais essa dúvida, elas conseguiram colocar 100% de energia, 100% de foco, 100% de trabalho e alcançar as metas delas. Elas fizeram isso de duas formas principais. A primeira forma é mudando o ambiente. Elas mudaram o ambiente delas e você precisa mudar o seu ambiente também. Isso não quer dizer que você precisa mudar de cidade, mudar de casa, mudar de amigos. Quer dizer que você precisa criar um ambiente digital. O que todas as pessoas de sucesso que eu conheço fizeram em comum? Elas criaram um ambiente digital na caminhada, no processo de enriquecer e de trabalhar duro. Por quê? Se você continuar com as mesmas amizades, com a mesma rotina, com os mesmos pensamentos, com as mesmas crenças, você vai continuar exatamente com o mesmo resultado. Se você quer ter uma mentalidade diferente, resultado diferente, um foco diferente, uma rotina diferente, você precisa se cercar de um novo ambiente. E a gente muitas vezes não consegue mudar esse ambiente físico, mas a gente consegue mudar um ambiente digital. Então, o que eu fiz lá atrás? Cara, eu parei completamente de ver Netflix. Eu parei completamente de seguir canal no YouTube que não falavam de dinheiro, de prosperidade, de mentalidade, de trabalho, Isso que ela tá falando é extremamente importante, né? Da gente mudar nosso ambiente digital. Eu parei de assistir um monte de coisa. Parei de assistir jornal sensacionalista. Eu acesso notícia pelo Google, pelo YouTube. E seleciono quem são as pessoas que vão me dar notícia, porque eu não quero uma notícia emocionada, eu quero notícia limpa. A notícia, quando ela vem cheia de emoção e de sensacionalismo, ela transmite algo e a gente sente, assim como filme de terror, de comédia, ou seja lá qual for. A gente se conecta com aquilo que está sendo passado, nosso corpo sente, nossas células sentem. A gente acaba vivendo aquilo e revivendo aquilo muitas vezes. E se a gente não se conecta com aquilo que a gente realmente quer viver, não olha para aquilo que a gente realmente quer viver, tipo, ver um vídeo de uma menina que tem uma experiência e tem algo para contar sobre riqueza, né? Da experiência e consciência dela. A gente tá aprendendo junto aqui. Agora, se eu escolho ver algo que me desagrada, que, tipo, ver algo terrível, que não é o que eu quero viver, aí cabe a consciência de cada um. Mas não só isso que ela tá falando, também questão de amizade. É muito importante a gente começar a entrar em grupos que tenham a ver com o assunto que a gente quer fazer, expandir, se relacionar com pessoas, ir a eventos, palestras, assistir, sei lá, aulas online também, ou presenciais de assuntos e coisas que a gente realmente quer viver, pra gente se conectar e começar a trazer pessoas pra nossa vida que tenham a ver com aquilo que a gente escolhe, né? Continuar aqui. De academia, tudo que não tivesse alinhado com as minhas metas, eu parei de consumir. Eu parei de seguir as contas do Instagram que não falavam desses assuntos. Eu parei de seguir pessoas que postavam stories indo pra festinha no sábado, e eu comecei a seguir só pessoas que trabalham 24 horas por dia, que falam de modo caverna, que falam de estudo, que falam de inteligência, que falam de assuntos interessantes, falam de filosofia, de ganhar dinheiro, de trabalho, de marketing digital. Então, eu moldei todo o meu ambiente digital para ser completamente focado nas minhas metas. Eu parei de consumir qualquer tipo de conteúdo em qualquer plataforma que não estivesse alinhado com isso. Eu parei de seguir um influenciador que faz piadas com a casa de tijolo dele. Eu comecei a seguir influenciadora que mora numa mansão, que mora num condomínio de luxo. E eu sei que pode parecer meio extremista, mas você precisa fazer essas coisas e limitar o seu ambiente. Você precisa realmente reprogramar a tua mente e criar um ambiente digital que é formado apenas por pessoas que já têm dinheiro, que já vivem a realidade que você quer viver, que já tem aquela mentalidade, a rotina, a vida que você deseja ter também. Porque vai chegar um momento onde esse ambiente digital vai ser mais forte que o teu ambiente físico. E aí o que vai ser mais real na sua cabeça não é os seus amigos atuais, não é a forma que eles pensam, não é a rotina deles, não é a forma que eles enxergam a vida, vai ser aquelas pessoas que você segue na rede social. Você vai começar a pensar como aquelas pessoas bem-sucedidas que você está seguindo. Você vai começar a imaginar a sua vida igual aquelas pessoas bem-sucedidas que você está vendo. Porque é como se você cortasse qualquer tipo de escassez e pobreza da sua vida e você colocasse todo o seu foco, toda a sua energia em prosperidade, abundância, trabalho, metas, academia, foco máximo.
E aí esse ambiente digital começa a afetar mais a sua vida e as suas decisões do que o seu próprio ambiente físico. E a partir desse momento começa a acontecer uma grande mudança dentro de você. Porque você não só muda a sua forma de agir, de pensar e de enxergar a vida e tudo ao seu redor, como você também começa a provar para o seu cérebro que aquela realidade é normal. Porque talvez tu more numa favela, numa comunidade, só que quando você entrar no Instagram, tudo que você vai ver são casas de luxo, casas de pessoas bem-sucedidas, mansões com piscinas, com quintais, com água aquecida, tudo do bom e do melhor. E aí, quando você sair pra fora da sua casa, na comunidade, o estranho não vai ser as casonas do Instagram, vai ser a sua comunidade. Aquilo vai parecer pequeno demais pra você. Então, você vai aos poucos alterando as crenças do seu cérebro através do ambiente digital. Isso é muito poderoso. E a segunda coisa que você precisa fazer é também se permitir vivenciar essas experiências. Eu sei, gente, que é difícil, que a gente não tem dinheiro no começo, a gente não tem cartão de crédito mais pra se endividar. Mas tenta, de alguma forma, viver experiências parecidas com essas experiências do Instagram. Se tu conseguir, sei lá, passar um dia na casa de um amigo seu que tem mais dinheiro, se você é motoboy, fazer uma entrega num condomínio ali de luxo da sua cidade, ir no restaurante mais caro da sua cidade pra sentar e pedir só uma água que seja, ou então tu economizar por 3 meses pra pedir um prato, mas você precisa vivenciar algumas experiências de alto nível. Porque não basta só ver aquilo no Instagram e ver outras pessoas vivendo, você precisa também vivenciar aquilo pra provar não só que é real, mas que é real pra você, que é possível pra você, que você se encaixa naquele lugar. E aí o teu cérebro literalmente muda por inteiro. Tu deixa de ter aquela mentalidade de escassez, de pobreza e começa a ver a vida e a abundância, o dinheiro e a prosperidade de uma forma completamente diferente. Então você precisa vivenciar experiências e viver na pele como é ter dinheiro. Se você tiver como, cara, vai fazer um test drive num carro ali mais caro, na BMW, uma Mercedes. Isso que ela tá falando é muito bom, muito importante, né? Você experienciar. Que como ela falou, isso vai registrar em você, no seu corpo, na sua memória, né? No seu cérebro. E tem algo que é muito bom de fazer, né? Visualização mesmo, né? Onde você vislumbra o seu futuro. Você foca naquilo que você quer viver, você consegue visualizar como se fosse ali. Um filminho, né? Estudei algumas coisinhas por aí, como PNL, programação neurolinguística, e quando a gente consegue acessar e vislumbrar o futuro, a mudança da nossa realidade, e consegue conectar com, por exemplo, sabores, né, experiências, como se estivesse acontecendo de verdade, o nosso corpo realmente sente como se aquilo fosse real agora. Então, isso ajuda, motiva, transforma a gente, né, de dentro para fora. Então, isso que ela tá falando é muito importante. Experiências num parque, algum lugar assim, parece extraordinário para você, vai lá, coloca uma roupa diferente, vai, aos poucos, se organiza, compra uma roupinha melhor, eu não sei como é que é a sua situação, investe em um almoço, às vezes um almoço num restaurante que parece ser caríssimo, pode ser ali, ter algo na faixa de R$ 80, não sei, 100, 150, aí é questão de se organizar, olhar o cardápio online, se preparar um pouco. Mas como ela disse, de repente dá até pra você ir no Copacabana Palace, né, pra quem tem interesse, tomar tomar uma água, ou em algum outro lugar do tipo, e olhar a vista, né? Você não precisa gastar 300, R$ 500 no lugar. Você pode experienciar aos pouquinhos também. Num Jeep, que seja um carro que você gostaria de comprar se você tivesse condição. Igual eu falei, tenta visitar um condomínio ali de luxo, sei lá, tenta marcar, agendar uma faxina para limpar uma casa de uma pessoa que tem mais dinheiro, mais condição financeira. Sim, limpar mesmo. Você precisa ver aquilo com seus próprios olhos, estar naquele ambiente, se imaginar naquilo. Vai numa loja de luxo e se desafia. Interessante, vocês repararam que ela falou? Ela não tá falando pra você comprar a casa, ela falou pra você ir limpar a casa, pra você poder experimentar a sensação de estar dentro de uma casa de um jeito que você gostaria de morar. Interessante, né? Entrar. Ai, Amanda, eu não tenho roupa pra esse evento. Cara, enfia uma roupa, usa uma maquiagem, finge que você tá no seu ambiente, entra naquela loja, veste os óculos da Chanel, sei lá, pega uma bolsa, coloca no seu ombro pra você sentir aquela experiência, você sentir aquela frequência. Vai no melhor restaurante.
sei lá, aluga um dia no Airbnb muito legal da sua cidade que você amaria morar se você tivesse condição, junta um dinheiro para fazer uma viagem diferente, para ficar nem que seja um dia no hotel de 5 estrelas da sua cidade, mas você precisa vivenciar a abundância. Não só ver ela acontecendo com pessoas ao seu redor, mas também vivenciar ela, porque você não só prova pro seu cérebro que é real, mas prova que é real para você. Prova pro seu cérebro que você também pode vivenciar isso. Prova para você mesmo que você é merecedor de ver essas coisas. E prova para você mesmo que não é tão difícil assim. Se você começar realmente a fazer essas duas coisas na sua vida a partir de hoje, você vai começar a perceber as mudanças pouco a pouco no seu comportamento e na sua visão de mundo em relação a tudo. O salário que você ganha hoje vai começar a parecer extremamente pouco. Falar de somas como 20 mil, 30 mil reais por mês vai parecer extremamente pouco. Morar numa mansão não vai parecer um grande sonho distante, vai parecer quase que algo obrigatório. Você merece morar. É normal morar. E esse é o ponto que você deve chegar, ao ponto onde grandes somas não te assustam, mas parecem normais. Onde viajar de primeira classe, gastar 500 reais num prato no restaurante, ficar no hotel de luxo de 5 estrelas e pagar 2 mil reais numa diária, não seja coisas que te assustem ou pareçam absurdos. Sejam coisas que são normais para sua realidade, coisas que você merece vivenciar, coisas que são até baratas. E quando você chega nesse ponto de olhar para 10 mil reais no mês e falar, cara, 10 mil reais não é nada, eu preciso de muito mais. 50 mil reais não é nada, eu preciso de muito mais. Cara, essa casa aqui, esse Airbnb não é tão legal assim, eu preciso de uma casa maior para poder morar, os meus sonhos são maiores do que isso. É nesse exato momento que você começa, de fato, a desbloquear a riqueza e ganhar muito dinheiro. Enquanto o dinheiro e a abundância continuar sendo uma coisa muito distante para você, muito exclusiva, muito difícil, que não parece ser natural, que parece ser muito inalcançável, você de fato nunca vai alcançar essas coisas. E quando começar a aparecer algo muito pequeno, muito alcançável ou muito comum, é nesse momento que você alcança cada uma dessas coisas. O salário, a casa, o carro, a realidade e as viagens. Então só aplica isso na sua vida e depois você pode me contar como que isso transformou toda a tua realidade. Muito bom, né, gente? Ter a perspectiva de uma jovem senhora que tá milionária, tem aí seus funcionários, nasceu em berço de ouro, ficou um tempo ali paupérrima e conseguiu resgatar toda essa força, né, que estava registrada dentro dela, né? Ela já tinha essa memória nas células dela, essas memórias registradas nos neurônios, no cerebrinho dela. Então, a gente precisa reconstruir realmente a nossa mentalidade, né? São muitas camadas, mas com esse vídeo a gente já consegue ter um pouco de noção de uma perspectiva de quem teve, perdeu e agora tem, segundo as próprias forças, né? Vamos dizer assim, as próprias capacidades, porque ela foi atrás de fazer, né? Também tem muito filhinho de papai e de mamãe, vamos assim, sem julgar, tá? Que não faz, não correria atrás, mas ela puxou essa força de dentro, né? Essa memória, e ela foi fazer o dela, da forma que ela conseguiu, né? E isso é um excelente exemplo pra gente perceber que é aqui, ó, que começa, né? Tem muita gente que faz essa ascensão social, né? É possível. Estamos todos nesse movimento de crescimento, de expansão da nossa consciência em primeiro lugar. Consciência de quem a gente é, do que a gente foi e do que a gente pode ser, né? E você observar, perceber a grandiosidade que tem dentro de você, das capacidades possíveis que tem dentro de você, você pode voar e voar muito. Tô voando. Cada dia um pouco do ritmo que eu consigo, na realidade que eu consigo acessar cada dia, e decidi fazer esse canal aqui para compartilhar dos meus conhecimentos também, né? Eu já mudei muita coisa na minha vida, já vivi bastante coisa. E em primeiro lugar aqui é para reagir e aprender com essa galera aí, né? Em segundo lugar, eu vou soltando umas gotinhas de conhecimento também, de coisas que eu sei, da minha experiência, em coerência com o que estiver passando aqui, que a gente estiver reagindo junto. E vamos lá. Hobby de Seda. Eu sou Su. Seja bem-vindo, se inscreve no canal, deixe seu comentário, deixe seu curtir. Se achar que foi bom, que é promissor, sentir de compartilhar aí pra alguém, seja bem-vindo.
Até o próximo vídeo.